Olá, o nosso exemplo de planejamento estratégico ele vai ser organizado dentro do espaço de planejamento estratégico para uma campanha eleitoral. Já abordei que nós estamos vivendo um momento em que este é um tema que muitos estão buscando solução. E é por essa razão que vou abordar primeiramente dentro desse aspecto. Observe que uma campanha eleitoral tem como objeto central a vaga na Câmara de Vereadores, neste caso, neste ano, ou a prefeitura, o cargo de prefeito. Portanto, é uma luta por busca de poder. Isso é mal ou é bom? Isso não é mal nem bom. Isso só depende de quem e como vai buscar esse espaço. Então, é muito importante que o planejamento estratégico seja organizado de forma coletiva. A única forma de garantir, de fato, controle dentro de uma perspectiva ética de um planejamento e da execução desse planejamento é a forma coletiva de realizar esse planejamento e de executar esse planejamento. O primeiro aspecto a se observar é a definição do grupo que vai executar o planejamento. Ele não pode ser um grupo enorme, que tu não tenha o controle e nem a confiança nas pessoas, mas também não pode ser um grupo tão pequeno a ponto de inviabilizar a execução do planejamento. Portanto, eu acredito que um planejamento numa campanha eleitoral que comporte aí umas 20 pessoas, até 20, 25 pessoas, é um grupo razoável e que um candidato que queira organizar-se para disputar o pleito pode considerar e pode buscar nas suas fileiras esse grupo. Mas eu conheço muitos casos em que o grupo é menor, para garantir, inclusive, o aspecto da segurança. Não há nenhum problema. A grande questão é que ele não pode ser algo que inviabilize o planejamento a ser elaborado. Dentro da minha visão de planejamento, eu sempre digo de que quem planeja é quem executa. Eu não posso planejar algo para que outro execute. Isso é inviável. Primeiro porque a delegação de algo em que a pessoa não tem conhecimento, ela é inviável. É certo que não vai sair corretamente e nem bem feito. Portanto, quem planeja, executa. Quem não planeja, não executa. No máximo, quem não planeja pode participar de um grupo de alguém que esteve no planejamento para a execução das tarefas. E também aproveito para dizer o seguinte: muitas vezes definimos responsáveis, mas esses responsáveis não são aqueles que necessariamente vão executar a tarefa. Ele pode se armar, se cercar de um grupo de pessoas para que possa, então, executar aquilo que lhe foi confiado. A elaboração de um planejamento estratégico passa necessariamente por alguém capaz de coordenar o processo, que tenha uma visão ampla do processo de planejamento propriamente dito. Não é bom que alguém sem o conhecimento técnico de planejamento elabore e conduza o grupo nessa perspectiva, porque algumas tarefas são deles de forma precípua, e isso não pode ser por alguém que não tenha a experiência, a expertise para coordenar um processo de planejamento. Isso é super importante, ficar bem claro. As pessoas sempre me perguntam, mas Alirati, o planejamento leva muito tempo? Sim, leva muito tempo. Mas esse é um grande investimento que tu pode fazer na tua campanha eleitoral, na tua empresa ou na tua vida pessoal. Porque o planejamento, ele é um conjunto de elementos que vão te organizar a aplicação dos teus recursos. Portanto, mesmo que ele leve muito tempo, não é problema, pelo contrário, é aí que está a solução dos teus problemas. O planejamento, ele tem início, meio e fim, mas durante esses momentos é necessário que possamos escolher uma pessoa com perfil adequado para
dar continuidade à execução de tudo aquilo que foi definido até o processo final de avaliação. Essa pessoa, nós vamos abordar mais adiante, ela precisa ter um perfil bastante específico. E, portanto, a grande questão que fica é, mas então por onde a gente começa o planejamento estratégico? Aguarde.